Oi, turma! Estamos de volta mais uma vez. Estamos aqui no nosso cantinho, nesse lugar todo especial, reservado para o nosso encontro semanal. Que bom que vocês vieram, que bom que vocês estão aqui. Espero que nós possamos hoje, aprender um pouco mais, colocar em prática aquilo que aprendemos na aula passada, porque hoje é dia de revisarmos o conteúdo estudado na aula passada e juntos realizarmos algumas atividades. Então, cantinho preparado, livro em mãos, tudo em ordem, tudo ok? Vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Antes de começarmos a revisar o conteúdo, gostaria de deixar uma mensagenzinha, um recadinho para vocês. Apesar de estarmos separados por essa tela, eu aqui, vocês aí, quero que vocês saibam que vocês são muito importantes e são muito especiais para mim. Sei que não conheço a maioria, mas vocês já me conhecem, mesmo que seja aqui virtualmente. Mas mesmo assim, eu trago no meu coração um carinho todo especial por vocês, porque sei que tenho contribuído para o crescimento, para a educação, para o ensino de vocês. Então, de alguma forma, nós temos essa ligação toda especial. Então, o que eu quero falar para você é que você é tão especial, mas tão especial, que eu quero vê-lo crescer cada vez mais. Olha só, o meu sonho é que vocês cresçam, vocês se desenvolvam e vocês possam prosperar na vida. Então, quando eu falo de crescimento, eu não falo apenas de crescer fisicamente, crescer no tamanho, mas crescer também em sabedoria, em entendimento, em aprendizagem, que vocês possam se destacar futuramente. Eu creio que muitos de vocês têm um futuro brilhante e têm algo para realizar lá na frente. Então eu desejo, como educadora, que vocês possam sim conseguir conquistar algo, possam sim conseguir almejar aquilo que desejam e que vocês consigam. Chegando lá na frente, eu quero encontrar muitos de vocês e vocês estejam com sonhos realizados, tá? Então não desista da educação, não desista de aprender, tá bem? Então meu recado é esse, você é muito especial, vê-lo crescer vai ser muito importante para mim. E aí, vamos agora começar a nossa aula, vamos começar a revisar o nosso conteúdo, revisar o que estudamos anteriormente, para poder responder algumas atividades. Porque não adianta apenas a prática, aliás, a teoria, e não colocar em prática. Nós precisamos praticar aquilo que aprendemos. Vamos lá? Olha só, na aula passada, nós estudamos sobre a vida nas cidades. Nós vimos que as pessoas, elas vivem de diferentes maneiras nas cidades. Ou seja, existem pessoas existem cidades, aliás, que são grandes, cidades que são pequenas, e várias atividades econômicas acontecem nessas cidades. Então, dessa forma, as pessoas podem trabalhar, podem aproveitar o que tem ali. E muitas pessoas levam uma vida agitada por conta da cidade grande. Quanto maior for a cidade, mais agitada será a vida, porque o movimento de pessoas e veículos vai ser muito mais intenso. O comércio vai ser maior, o setor industrial também vai ser maior. Por outro lado, nós temos as cidades menores, onde as pessoas levam uma vida mais tranquila, mais pacata, por conta dela ser menor, dela ter menos movimento de pessoas e veículos, por ter um comércio menor. E aí, tudo isso, a forma como as cidades são, vai determinar o modo de vida das pessoas. O modo de vida dessas pessoas vai ser determinado por conta do tamanho da cidade que elas vivem. Se quer uma vida mais tranquila, vai morar em uma cidade menor. Se quer uma vida mais agitada, gosta daquela agitação, daquela correria, daquele trânsito intenso, vai morar em uma cidade maior. Mas muitas pessoas vivem em cidades grandes por falta de opção também. E porque na cidade grande a oferta de trabalho, a oferta de emprego é muito maior do que em uma cidade menor. Então essas pessoas optam por viver nas cidades maiores por conta dessa oferta de emprego ou buscando uma melhor qualidade de vida. E aí, a cidade, nós já sabemos, a cidade é uma parte do município que compõe o município. O município ele é formado pelo espaço rural e o espaço urbano. Ou seja, espaço urbano, cidade, espaço rural, o campo, a zona rural, Então, o município é formado por esses dois espaços. E hoje nós
Na aula passada nós estudamos sobre o espaço urbano, né? Sobre a vida nas cidades. Nós também vimos que as cidades elas são diferentes entre si. Ou seja, elas são diferentes pela quantidade de habitantes, elas são diferentes pelo tamanho, elas são diferentes pelas atividades econômicas que se desenvolvem ali, né? Elas podem ser diferentes por vários e vários aspectos, mas as cidades elas são diferentes. Existem cidades, por exemplo, com poucos habitantes, são consideradas cidades pequenas. Cidades com um número médio de habitantes são consideradas cidades de tamanho médio. E tem cidades muito maiores, cidades muito grandes, que têm um número muito grande de habitantes. Essas são consideradas cidades grandes. Então, as cidades elas podem ser diferentes entre si. Outra coisa que nós também vimos foi sobre as paisagens da cidade, né? As cidades elas podem ter diferentes paisagens, elas podem trazer diferentes paisagens. Tem cidades que têm área verde, né, e construção, tem cidade que tem muita construção e pouquíssima área verde. Tem cidade em que as construções são térreas, outras cidades que tem muitos prédios, muitos edifícios, né? E tudo isso se caracteriza pelo fato do crescimento dessa cidade, pelo tamanho dela. As paisagens elas vão as paisagens das cidades elas vão ser determinadas por conta do tamanho delas, pelo tamanho da população. Também estudamos na aula passada sobre os mapas. Quem aí, né, depois da aula passada, agora consegue identificar alguns elementos nos mapas? Isso mesmo. Nós podemos encontrar vários elementos distribuídos em um mapa. Um mapa não é só um desenho que foi feito ali de qualquer forma, de qualquer jeito, e sem uma finalidade. O mapa ele tem uma finalidade, né? A finalidade de nos mostrar um determinado lugar em um tamanho reduzido, né? De trazer para a gente informações sobre um determinado lugar em um tamanho reduzido. Então, os mapas, nos mapas nós podemos encontrar alguns elementos, como por exemplo o título desse mapa, né? Que é o título quer dizer o assunto que esse mapa está tratando. Nós podemos encontrar a rosa dos ventos. A rosa dos ventos é aquela que mostra as direções no mapa, norte, sul, leste, oeste. Nós podemos encontrar a legenda. Sabe, os mapas, eles são bastante coloridos, né? Tem mapas que são coloridos, traz alguns desenhos, algumas figuras, algumas ilustrações, que nós precisamos compreender. E para compreendê-la, nós precisamos observar a legenda. Por isso que é muito, muito, muito importante que tenha uma legenda em um mapa, para que a gente possa melhor compreender o que é que aquele mapa quer nos informar. Nós podemos encontrar também a escala em um mapa. A escala ela indica o tamanho, a proporção, né, o tamanho das distâncias entre um lugar e outro, porém agora em um tamanho reduzido, porque aquele espaço que é grande, quando foi feito o mapa, ele foi reduzido a um tamanho pequeno, né, um tamanho de um papel, por exemplo. E aí a escala ela nos traz essa proporção de redução do tamanho desse lugar. Outra informação que nós também podemos encontrar nos mapas é a fonte. Né? Alguns mapas ele nos traz a fonte, de onde é que foram retiradas as informações para serem inseridas e colocadas naquele mapa. Isso é a fonte, de onde foi retirada as informações que estão inseridas no mapa. Então, nós aprendemos, compreendemos todo esse aspecto do mapa, né? Que o mapa são representações, né, de um espaço menor, de um espaço em tamanho reduzido, em tamanho menor, e que podem nos trazer diversas informações. E existem mapas de diferentes tipos, né? Mapas com diferentes classificações. Por exemplo, o mapa que traz informação sobre o clima, sobre a vegetação, né, de um determinado lugar, ele é chamado de um mapa físico. O mapa que traz informações sobre cidades, estados e capitais, ele é chamado de mapa político, que ele traz a divisão ali das cidades, dos estados, das capitais, né, das regiões. Então existem mapas físicos e mapas políticos. E assim, foi a nossa aula passada, né? Nós compreendemos todas essas informações, nós aprendemos um pouquinho sobre tudo isso. Hoje, eu vou pedir que vocês abram o seu livrinho nas páginas 80 e 81, que juntos nós vamos responder algumas atividades. Então, vamos comigo, vamos lá, página 80 e 81. Olha só, na página 80, eu não trouxe o mapa aqui, mas você pode observar aí no seu livro, na página 80, um mapa. Olha só, deixa eu tentar mostrar aqui, assim, isso.
Observe com bastante atenção esse mapa. Esse mapa, ele nos traz informações sobre o estado da Paraíba e as principais cidades que existem nesse estado. Tá? Ele está trazendo aqui as informações sobre o estado da Paraíba. O estado da Paraíba fica aqui na região Nordeste. E ele traz também destacadas as principais cidades do estado da Paraíba. Aí nós podemos ver o quê? Que essas cidades são... deixa eu dar uma olhadinha aqui para ficar melhor, para eu explicar. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Essas cidades são Souza, Patos, Campina Grande, Santa Rita e a capital, João Pessoa. Então aqui nós podemos ver, né, algumas informações sobre o estado da Paraíba. E essa aí, a informação principal as principais cidades, né? Aí nós temos o mapa do estado da Paraíba e as principais cidades. Nesse mapa nós podemos encontrar também a escala, deixa eu mostrar aqui, a Rosa dos Ventos, aqui, a legenda, está bem aqui, olha a legenda desse mapa, né? Então nós podemos encontrar várias informações nesse mapa. E a fonte, onde é que esse mapa foi encontrado, de onde foi retiradas as informações para serem inseridas nesse mapa. Compreenderam? Analise aí direitinho, dê uma olhadinha aí e responda as questões A, B, C, D e a segunda questão. Olha só. A questão A pergunta: qual é o título do mapa? Vocês lembram que na aula passada nós estudamos sobre o título do mapa, né? Então você vai encontrar sempre o título do mapa aqui na parte de cima do mapa. Então você vai lá e vai olhar qual é o título desse mapa. E você vai escrever aí o título do mapa. Outra questão também, a letra B, diz o seguinte: onde foram obtidas as informações para produzir esse mapa? De onde é que foi retiradas as informações para produzir esse mapa? Nós podemos encontrar isso lá na fonte do mapa, né? Na fonte do mapa nós podemos encontrar essas informações, né? De onde foi retiradas essas informações para se elaborar, para se produzir esse mapa. E aí eu trouxe aqui a resposta, né? As informações foram retiradas, né, no Atlas Geográfico Escolar, que é a fonte do mapa, ou seja, o local onde as informações contidas no mapa foram retiradas. Você pode ver aqui, olha, Atlas Geográfico Escolar. Questão C. Qual elemento do mapa indica as direções norte, sul, leste e oeste? Qual é o elemento que está aqui no mapa, que nós podemos ver aqui no mapa? Eu já expliquei, que indica as direções desse mapa. E aí, qual é? Olha só. Lembre aqui o nomezinho, esse nomezinho aqui, o nome desse lugar, desse elemento. E aí você vai inserir aí. Letra D. Que informação a legenda do mapa apresenta? Que informações a legenda do mapa apresenta? Quais são as informações que ele traz aí? Ele traz o título? Sim, sim, a legenda do mapa. Aliás, desculpa, a legenda do mapa, né? Quais são as informações que a legenda, que é essa daqui, eu me atrapalhei, que é essa daqui, quais são as informações que a legenda do mapa nos indica? Ela traz o quê? O limite estadual, a capital estadual e as principais cidades. Ela traz essas informações, né? Onde é que está o limite, né? Qual é o desenho, qual é o elemento que é usado para indicar o limite de um estado? Qual é o elemento que é utilizado para indicar a capital desse estado? Qual é o elemento que é utilizado para indicar as principais cidades? Então, nessa legenda, nós podemos encontrar todas essas informações, né? Aí você pode aqui responder, né, com o que eu falei aqui na letra D. Nós temos aqui a resposta, né? A legenda apresenta os símbolos usados para indicar o limite estadual, a capital e as principais cidades do estado da Paraíba. Segunda questão. Qual a importância do título, da escala, da legenda, da Rosa dos Ventos e da fonte na leitura de um mapa? Qual é a importância, né, dessas informações, desses elementos contidos em um mapa? Na minha opinião, a principal a importância dele é nos direcionar, né, nos mostrar, é nos auxiliar a entender, a compreender um mapa. Então, você vai pensar aí na sua resposta e vai colocar sua resposta aí embaixo.
A professora não tem linha. Pode escrever sua resposta aqui embaixo mesmo, não tem problema, tá? Você vai pensar assim, qual a importância de todos esses elementos em um mapa. Aí na página 81, vamos lá para a página 81, olha aqui. Página 81, terceira questão. Além das características físicas e políticas de um território, os mapas podem apresentar outras características da superfície terrestre. Veja abaixo. As outras características que esses mapas podem indicar são: representa as características econômicas de um território, como a agricultura, a pecuária e a indústria. Representa as características de um território em determinado momento histórico. E representa a população distribuída por um território. Aí nós vemos essas três informações que o mapa também pode nos trazer, pode nos dar. Observe os mapas a seguir. Observe aqui, eu trouxe aqui aqui na tela, duas fotos que são bem diferentes desses mapas. Mas vocês podem observar aí no livro esses dois mapas, olha só. Esse primeiro mapa, né, observe os mapas a seguir, depois escreva a frase acima que explica a característica do território que cada um deles representa. Observe aqui, olha. Esse primeiro mapa mostra a distribuição da população no estado de Santa Catarina. Distribuição da população no estado de Santa Catarina. E esse segundo mapa mostra indústria do estado da Bahia. Então aqui traz informações, o primeiro mapa sobre a população e o segundo mapa sobre a distribuição de indústrias no estado da Bahia. Qual dessas frases melhor se encaixa em cada um desses mapas? Vamos lá? Eu trouxe aqui a resposta para o segundo mapa, certo? Qual é a melhor frase que se encaixa aqui para esse segundo mapa? Vamos lá? Qual é? Representa as características econômicas de um território, como a agricultura, a pecuária e a indústria. Nesse segundo mapa, né, está sendo representadas as características do território da Bahia, né, no setor industrial. Então, a frase que melhor se encaixa é essa para o segundo mapa. E para o primeiro mapa, qual a frase que melhor se encaixa? Representa as características de um território em um determinado momento histórico ou representa a população distribuída por um território? Você vai analisar direitinho. Esse mapa está falando sobre a população do estado do estado de Santa Catarina. Você vai analisar direitinho e vai ver qual é a melhor frase que se encaixa aí. Tá bem? Espero que vocês tenham compreendido essa aula direitinho, tá? Tenham entendido, que vocês consigam fazer as atividades, tá bem? Caso tenha dúvida, volta e assiste mais uma, outra e outra vez esse vídeo. Quantas vezes for necessário. A nossa aula vai ficando por aqui. Eu deixo um beijão para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.